E aí, meus queridos, vamos agora então analisar como cai gramática na prova da UFSM, a Universidade Federal de Santa Maria. Uma aula muito legal para mim de gravar. Para você que não sabe, eu sou natural de Santa Maria, nasci em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, conheço muito bem essa universidade. E ela é uma prova de vestibular que ficou muito tempo sem existir, né? Então a UFSM, aí se você for pesquisar os dados, você vai encontrar provas de vestibular ali até o ano de 2013, 14 mais ou menos. Depois teve mais um período ali que ainda teve alguma prova de processo seletivo seriado, que era o antigo PES, hoje é chamado de PSS, né? Processo seriado. Então mudou de nome, mas era uma prova para quem estava no primeiro, segundo e terceiro ano, que nem tem novamente agora. E ela passou por muitas transformações, né? Ficou numa janela de quase 10 anos sem existir o vestibular e ele voltou. Então é uma prova que muito aluno tem dificuldade de saber como estudar, né? Será que eu me preparo para ela baseado lá nas provas anteriores? Olha, até dá para dar uma olhada, assim, para ter uma noção, mas muita coisa muda em 10 anos, né? Para você que está pensando em estudar para a UFSM por provas muito antigas, eu pergunto para você, você estuda hoje, em 2024, quando esse vídeo está sendo colocado no ar aqui no meu canal, quando ele está sendo gravado, você estuda baseado no Enem de 2014? Até pega uma questão que outra, né? Mas a prova como um todo a gente já não recomenda mais. A gente fala pro pessoal estudar de 2015 em diante, de preferência de 2017 em diante. Então vale a pena estudar por essas provas antigas? Eu preferiria fazer uma análise mais qualitativa das provas mais atuais, que nem as duas questões que eu vou mostrar aqui, que são do último processo do verão de 2024. Nessa primeira questão, a UFSM adquiriu um caráter mais interpretativo do que gramatical. Quer ver só? A questão pede assim: considere o excerto a seguir extraído da versão integral do texto 1, aí tem o trechinho ali que a gente vai precisar voltar depois. Leia o que se afirma sobre o excerto. 1. O emprego do termo uma diferença antecipa as informações que o sucedem. Percebe que se você voltar no texto, você vai ver que diz assim: o ilustrador e designer gráfico Vilmar Rossi Júnior, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, criou ilustrações inspiradas em O Rei Leão, só que com uma diferença. E aí vai vir qual é a diferença, né? Qual a diferença? Os animais não são os da savana africana, mas os da fauna brasileira. Então sim, verdadeira, tá antecipando, mas percebe que a UFSM acha um jeito de cobrar na verdade de você qual é o sentido do 2 pontos, né? O 2 pontos serve para introduzir uma explicação de uma ideia anterior. Então, uma diferença. Qual diferença? Os animais são tudo que vem depois e explica. Então, uma outra prova poderia cobrar o sentido do 2 pontos, poderia comprar que o que vem depois é um aposto, né, ou uma oração com função de aposto, com função explicativa. Teria várias possibilidades de cobrança, mas eles não vão tão pro lado gramatical, é mais interpretativo. 2. Em os animais não são os da savana africana, o termo em destaque corresponde a animais. Sim, não são os animais da savana africana, né? Tá sendo feita uma elipse ali, né? Na verdade a gente classifica gramaticalmente, se fosse aprofundar, esse os que tá em destaque como um pronome demonstrativo. Você consegue trocar por aqueles. Os animais não são aqueles da savana africana. Então, sim, se refere a animais sem problema nenhum. Se soubesse que a 1 e a 2 são verdadeiras, jogando com as alternativas já, só pode ser 1 e 2 ou então 1, 2 e 3. Precisa da 3 também para resolver, né? Os animais não são os da savana africana, mas da fauna brasileira. Percebe que esse mas tem um sentido de mas sim, né? Tá corrigindo uma informação, ó. Não são os da savana africana, mas sim os da fauna brasileira. Então ele omite essa observação, mas essa é a intenção. A relação que se estabelece entre os termos é de inclusão? Não, é de oposição. A gente até pode ter a construção se fosse assim: os animais são não só os da savana africana, mas também os da fauna brasileira. Aí a gente tem um sentido de soma, de adição, de inclusão, com a construção não só, mas também. Não apenas, mas também, né? Pode ser também não só, como também, bem como. São conjunções que têm valor de adição, valor de inclusão, mas não é o caso dessa. Falsa afirmativa, resposta certa é a letra C, 1 e 2. Então percebam, cai gramática na UFSM? Sim, mas se a gente for pegar essa e outras questões, vai para um lado muito mais interpretativo. Então, eu diria para você que está me assistindo que a UFSM é uma das provas de vestibular do Brasil hoje em língua portuguesa. Não vou falar pelas outras disciplinas, né? Embora eu dê uma olhadinha ali de vez em quando para fazer umas questãozinhas de chave mestra e tal, que se aproxima mais do Enem. Ela não é que nem o Enem, longe disso, não vai cair uma pergunta assim do Enem. Mas em termos de aprofundamento gramatical, eu digo para um aluno que está no Brasil hoje, ele quer estudar ao mesmo tempo para o Enem e outro vestibular, estudar ao mesmo tempo para o Enem e para o UFSM não é tão difícil assim.
Daria para fazer um único curso estudando para ambas, porque ela tem algumas nuances gramaticais, mas puxa sempre para a interpretação. Não significa que todas as questões vão ser assim, né? Você vai ter que saber um pouco de gramática, mas seria muito pouco provável você abrir a prova do FSM e eles perguntarem assim: qual é a alternativa que tem duas palavras acentuadas pela mesma regra? Nada a ver com o restante da prova. Qual é a função sintática do termo sublinhado? Não combina com o restante da prova. Qual é a regra que justifica a vírgula na linha 2? Não. É muito mais dele cobrar a funcionalidade dos elementos gramaticais do que qualquer outra coisa. Então, sempre que você for estudar gramática para o FSM, pensa nesse aspecto da função. Tudo que você estiver estudando de gramática que tem uma função no texto tem uma maior probabilidade de ser cobrado, tá? Então essa seria a minha principal dica nesse primeiro momento. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, às vezes você é surpreendido por uma questão extremamente gramatical do nada. E aí, geralmente, na terceira prova que ela vai aparecer, tá? Que é a prova que eles vão considerar mais aprofundada de conteúdo. Para você que não sabe, a prova é dividida em 3 dias, né? Uma voltada para o pessoal do primeiro ano, outra para o segundo ano e outra para o terceiro. Mas quem já saiu do ensino médio pode fazer as 3. Eu aposto que a mais gramatical sempre vai ser a terceira, como no ano passado, em que apareceu essa questão que eu vou mostrar para você agora, bem mais gramatical. Observa aí do lado que a gente está diante de uma questão muito mais gramatical já pelo enunciado, né? Assinar a alternativa em que a reescrita da oração extraída do texto não está de acordo com a norma padrão. Bum! Do nada. Então você está esperando aquela coisa mais função, do nada vem, pois é, Lauro, daí como é que eu estudo e tal? Cara, é uma questão de todas as outras da língua portuguesa. Se você não priorizou o estudo de gramática para o FSM, acabou estudando outras coisas, e você errasse só essa, provavelmente não ia ser ela que ia fazer a falta na sua aprovação, porque, pô, ninguém estava esperando uma questão como essa. Uma questão como essa vai acertar quem está estudando gramática para outras provas. Mas imagina se para uma prova, com o formato da UFSM, que tem outras questões muito mais interpretativas, eu ficar estudando toda e qualquer regra de gramática decorada porque vai que caia. Isso é um desperdício de energia e falta de estratégia absoluta, né? O que você tinha que cuidar aqui, ó? A primeira coisa é identificar qual o conteúdo que eles estão cobrando, né? Porque ele só fala norma padrão. Tá, mas ele tá cobrando crase, tá cobrando vírgula, tá cobrando concordância, o que é que ele tá cobrando de norma padrão? Para enxergar o mundo, ele troca para que se enxergue o mundo. A princípio eu não noto nada. Uns óculos que usamos, uns óculos que se usa. Ele é construído historicamente por constrói-se historicamente. Acho que eu estou entendendo. Ele está colocando a partícula C em todos, ó. Precisamos retirar os preconceitos, precisamos que se retirem os preconceitos. Precisamos reconhecer a diversidade, precisamos que se reconheça. Então é isso, ó. A primeira coisa que você tem que fazer é entender o que ele está perguntando. Ele quer que você avalie a concordância do, na letra A, que se enxergue o mundo, na letra B, que se usa, na letra C, constrói-se historicamente esse olhar, na letra D, que se retirem os preconceitos, e na letra E, que se reconheça a diversidade de olhares. É isso que ele quer que você avalie. Tá? O primeiro ponto é esse. Aí você imagina um aluno que está lá ansioso, não consegue ver isso que está sendo cobrado, fica nervoso e erra a questão. É importantíssimo estar calmo na hora da prova por causa disso, para que você perceba o conteúdo que está sendo cobrado. No momento que você percebeu, já não precisa mais fazer a relação da transformação, não interessa. É qual frase que está de acordo com a norma padrão. Quando eu tenho um verbo ligado ao S, ao SE, né, ao termo se, o que você tem que cuidar? Verbo com o se enxergue, se usa, constrói-se, se retirem e se reconheça. A regra que eu ensino para os meus alunos é muito simples. É só se olhar que o termo que está do lado, que se refere a esse verbo, tem preposição ou não tem preposição. Se esse termo não for introduzido por preposição, o verbo tem que concordar com ele. Por exemplo, para que se enxergue o mundo. O mundo é um termo que não está introduzido por preposição, então o verbo tem que concordar com ele. Como ele está no singular, se enxergue o mundo, o verbo fica no singular. Se eu trocar o mundo para um termo no plural, os mundos, o certo vai ser para que se enxergue os mundos ou para que se enxerguem os mundos? Se enxerguem os mundos. Porque quando você tem esse verbo ligado ao se, tem duas opções para ele. Ou ele indetermina o sujeito, ou ele apassiva. Quando que ele indetermina o sujeito? Quando ele não tem ninguém para transformar em sujeito por perto dele. Ou seja, não tem nenhum termo sem preposição do lado dele para transformar em sujeito. Quando ele tem, ele transforma esse termo em sujeito. Então, na frase para que se enxergue o mundo é o sujeito.
porque não tem preposição. O verbo concorda com ele. Mesma coisa em uns óculos que se usa. Essa é a errada. Uns óculos que se usam. Porque eu tenho que concordar o que se usam os óculos no plural. Se fosse em vez de uns óculos, uma expressão no singular, o boné que usamos seria a transformação o boné que se usa. Se usa, usa-se um boné. Se usa ou usam-se uns óculos. Óculos é palavra no plural e, portanto, o verbo tem que concordar. Essa é a errada. Laura, por que a C tá certa? Constrói-se historicamente esse olhar. Porque o constrói-se concorda com o esse olhar, é o olhar que é construído. Tá no singular, então o verbo no singular. Se eu trocar o esse olhar para esses olhares, aí eu tenho constroem-se, historicamente, esses olhares. E cuida que o constroem-se vai ser sem acento, tá? Constrói tem acento. Constroem não tem. D. Precisamos que se retirem os preconceitos. Perceba, o se retirem está concordando com os preconceitos, que é o termo sem preposição e que, portanto, é o sujeito. Se fosse um preconceito só, precisamos que se retire o preconceito. Se retirem os preconceitos. E letra E. Precisamos que se reconheça a diversidade. A diversidade é o núcleo do sujeito que não está introduzido por preposição. Tem depois lá no de olhares, mas não interfere. A diversidade se reconheça. Se fossem as diversidades, é preciso que se reconheçam as diversidades. Se fosse olhares ali, é preciso que se reconheçam os olhares. Aí sim, concordando com olhares, iria no plural. Então, é um caso de concordância com o verbo ligado ao ser que a gente tem nas aulas, né? Em aulas de gramática a gente explica, mas talvez se você estivesse fazendo uma revisão para a prova do FSM, alguma coisa, naqueles conteúdos que mais caem, eu acredito que esse é um conteúdo que 2025, 2026, 27, 28 talvez não volte a se repetir na FSM, vai se caracterizar como uma daquelas perguntas aleatórias do nada que apareceu de gramática, só para dizer que foi cobrado algo, sabe? A gramática sempre vai ter um papel mais secundário na prova. Por isso que é importante você ter uma aula de como estudar gramática para ela, tá preparado para esses pequenos nuances que, percebam, é uma regra geral de concordância. Num curso de gramática básica que eu tenho, por exemplo, curso de gramática básica com 15 aulas, já é o suficiente para você estar preparadíssimo. Se você vai fazer o FSM e você fizer o meu aulão, que eu sempre faço, né? Aulão para o FSM, você que está vendo esse vídeo e não sabe, lá perto da prova, seja dezembro, seja janeiro, até janeiro eu faço aulão se precisar. No passado eu fiz. A prova foi em janeiro, eu fiquei esperando e fiz o aulão ali na semana sem problema nenhum. Vou fazer aulão para o FSM sempre. Com o aulão e o meu curso de gramática básica, que fica disponível aí como bônus de outros cursos meus, você tá super preparado para a prova do FSM. Não há necessidade de aprofundar a gramática para ela, tá? Então, se você tá vendo esse vídeo e ainda falta tempo para a prova do FSM, me segue nas redes sociais que eu vou divulgar os aulões quando vão ser. Se está perto da prova e você está vendo esse vídeo porque você está procurando perto da prova, já deve estar abertas as inscrições pro aulão. Corre e garante a tua vaga, porque daí no aulão a gente consegue aprofundar um pouco mais, né? Aqui nesse vídeo eu só falei para você que a UFSM trabalha uma gramática mais funcional, né? Essa gramática funcional é o que eu estudei quando eu me formei, fiz mestrado e doutorado em gramática sistêmico-funcional na UFSM, é a minha abordagem de pesquisa. Então eu conheço bem como essa prova cobra, sei tudo que a gente precisa para estar muito preparado para ela, tá? Então você pode continuar aí nos seus estudos, há outras matérias muito mais difíceis do que o português na prova do FSM, com uma gramática básica e um aulão você já vai estar super bem preparado. Fechado? Te vejo nos próximos vídeos aí, deixa like se você gostou, deixa nos comentários, segue acompanhando.